Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amados irmãos, estou trazendo a mensagem do Sermão do Monte. E durante esses dias eu me deparei com a passagem onde Jesus ensinou, falando sobre que nós devemos amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que maldizem, fazer o bem aos que muitas vezes nos odeiam e orar pelos que maltratam muitas vezes a nossa vida e aqueles que nos perseguem. E eu gravei, se não me engano, 3 ou 4 áudios falando desse assunto, mas provavelmente os irmãos ficou sem entender por que Jesus ensinou isso. Muito bem, amado. O versículo 45 do capítulo 5 explica isso. Para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Eterno e soberano Deus, Pai amado, eu te peço, Senhor, da tua graça, da tua unção, Pai, pois eu quero falar, Senhor, nesse instante sobre esta passagem que eu acabei de ler, Pai, para que as pessoas compreendam qual é o projeto que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós venhamos nos tornar filho do Senhor, para que venhamos ser, Senhor, adotado no seio da família do Senhor. Ó Deus amado, eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, aqui o Senhor Jesus traz-nos uma mensagem falando sobre amor, sobre amarmos aqueles que muitas vezes têm nos perseguido, têm nos desprezado, têm nos humilhado, têm se levantado contra o nosso ministério, têm tentado de alguma maneira paralisar a nossa vida. E eu descobri que aqui o Senhor Jesus falando sobre esse amor sem acepção, os cristãos são considerados como filho de Deus quando aprende a linguagem do amor, quando passa a verdade viver segundo o amor de Deus, quando se torna essência do verdadeiro amor, pois a personificação do amor faz com que Deus esteja em nossa vida. E Deus não faz acepção de pessoa. Para Ele, todos os seres humanos são únicos, obra de suas mãos, obra criada por Ele. O amor de Deus não discrimina, mas derrama-se sobre amigos e inimigos igualmente. Jesus disse que Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e faz vir a chuva sobre o justo e sobre os injustos. Amados, isso Jesus deixa claramente que o Pai, o nosso Deus, Ele é como o verdadeiro Pai. Mesmo dentro da família, quando nós vemos muitas vezes os filhos que muitas vezes são rebeldes, os pais nunca deixam de amar esse filho. O pai nunca abandona esse filho. Foi isso que aconteceu quando Jesus contou-nos a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele gastou toda a sua fortuna dissolutamente, vivendo à margem da sociedade, praticando tudo aquilo que contaminava a sua alma. Ele fez tudo errado. Mas quando ele decidiu que voltaria para o braço do seu pai, mesmo para que o seu pai não viesse aceitar, quando o seu pai viu ele vindo ao longe, mandou que o seu criado preparasse o melhor para seu filho, preparasse a melhor festa para dar para seu filho. E quando aquele filho que estava sempre com o pai chegou e foi reclamar, o pai disse: mas para aí, meu filho, você sempre esteve comigo. Agora o seu irmão, ele havia se perdido, mas foi encontrado. Ele havia morrido, mas agora está vivo.
Então, por que eu não poderia me alegrar com o retorno de um filho amado voltando para o seio da família? É isso que o Senhor Jesus explica-nos. Portanto, amados, o amor, ele deve ser um amor divino, um amor incondicional, indiscriminado para com os bons, inclusive para com os maus. Indistintamente, esse tipo de amor o Senhor requer de todos os seus filhos, e Ele deseja que sigamos o seu exemplo. Deus derrama as suas bênçãos sobre os bons e sobre os maus. Ele traz a vida sobre os dignos e sobre os indignos. Se aquele que receber seu favor vão lhe dar o devido reconhecimento, fica por conta daquele que recebe o favor. Se não dá o devido reconhecimento, Deus a si mesmo continua amando. O ser humano vai muitas vezes para o inferno porque ele quer. Ele vai para o inferno, mas não é porque Deus deixou de amá-lo, é porque ele tomou essa decisão. É porque ele decidiu que não quer o amor do Pai, que ele não quer o amor de Deus. Portanto, amados, este é uma outra questão. Assim também, nós devemos tratar os que estão à nossa volta. Essa atitude vai fazer o mundo perceber que somos filho de um Deus, o filho de um Deus criador dos céus e da terra. O mundo irá perceber que nós somos realmente seguidores da verdade, do amor, da graça inefável, de um Deus bondoso, de um Deus maravilhoso, de um Deus santo, cheio de bondade e de misericórdia. Pois o Senhor Jesus disse: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Versículo 46 do capítulo 5 de Mateus. Jesus nos interrogando qual seria o crédito para aqueles que, se amardes somente aqueles que possam nos dar a recompensa, que possa nos dar atenção. Se amardes somente aquele que nos ama, que recompensa tendes? Até os pecadores amam aos que amam a Ele. Então, é Jesus falando. Se lemos Lucas capítulo 6, versículo 32, nós veremos essa explicação. Os homens, amados irmãos, eles são muitas vezes decaídos, são incapazes de amar quando estão fora da presença de Deus. Portanto, amar aquele que consideramos digno de receber nosso favor não nos torna filho de Deus, não nos torna melhor que os outros, pois até mesmo os ímpios agem dessa forma com relação àqueles que favorecem, praticam boas ações por interesse ou mesmo porque eles recebem favor muitas vezes de outras pessoas, são movidos por certo grau de gratidão, mas por interesse, são uma gratidão egoísta. Devemos fazer o bem, amados, sem esperar nada em troca. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Ele está nos instruindo, amados, nos levando a refletir, nos levando a ter dentro da nossa mente uma reflexão acerca da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas não vemos nessas pessoas os frutos dessa profissão de fé. Já houve quem dissesse que se os cristãos colocassem em prática os ensinamentos do Sermão da Montanha, faria com que o nosso planeta, este planeta Terra, se tornasse como se fosse uma parte do próprio céu. Imagine, amados, um mundo onde as pessoas, em vez de buscarem ser servida, servisse e também não procurasse somente o seu próprio benefício,
mas praticasse boas obras, obras que viesse perpetuar o nome de Deus. Um mundo onde todo pagasse o mal com bem. É possível imaginar esse mundo aqui, nesse planeta? Será que isso pode ocorrer? Parece ser muito difícil, mas se todos que se dizem cristãos praticassem esse tipo de amor, então, amados, nós seria esse tipo de mundo que tanto almejamos, que tanto queremos. Nós teríamos este mundo que tanto queremos, amados irmãos. O amor é comum em nossas igrejas. Na igreja amamos todos como Cristo ensina. Ou aqueles que são fracos na fé, que causam problemas, que são queixosos, que cometem pecado, que trazem tristeza ao corpo de Cristo, são ignorados, são abandonados, são deixados à própria sorte. Infelizmente, amados, é mais fácil amar aqueles que se dedicam à causa do Senhor do que aqueles que muitas vezes nos decepcionam, que nos entristece ou não preenche a nossa expectativa. Mas Deus, Ele requer que amemos a esse também. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. É isso que o Senhor Jesus está trazendo para cada um de nós. Eu sei, amado, que é muito difícil. É difícil exercitar o amor, pois nós somos seres carnais. Nós sofremos muitas vezes com a nossa própria limitação. Nós somos totalmente, muitas vezes, cheios de preconceito. Nós somos cheios de não me toque, não me ofenda, não me maltrate. Nós somos desse jeito. Queremos ser idolatrados muitas vezes. Queremos muitas vezes receber a admiração de outras pessoas. Muitas vezes nós só mostramos o nosso lado bom, quando muitas vezes dentro da nossa alma abrigamos um monstro, abrigamos pecados escondidos, pecado oculto. Muitas vezes guardamos as 7 chaves, muitas vezes as nossas limitações, as nossas fraquezas, muitas vezes, quando nós deveríamos chegar na presença do Criador e confessar e pedir a Ele a clemência, pedir a Ele perdão por muitas vezes termos praticado aquilo que tem desagradado a Deus, quando muitas vezes nós discriminamos nossos irmãos, apontamos a falha dos nossos irmãos, quando nós deveríamos abraçar este irmão e levar ele ao caminho da verdade. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Nós precisamos compreender, amado, que nós precisamos ser filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Jesus falou, Ele explicou, Ele traz-nos uma mensagem de fé, de poder, uma mensagem que possa tocar na minha alma, que possa tocar na tua alma, que possa fazer com que você receba um revestimento do alto dos céus. Meus irmãos, parece ser difícil, mas, amados, se nós amamos a Deus, a Bíblia diz, se você diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, você é um mentiroso. Então você não é filho de Deus. Aquele que mente, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, meus irmãos, talvez as minhas palavras são duras, mas é isso que eu tenho compreendido através do Sermão do Monte. Quando eu comecei a trazer a mensagem do Sermão do Monte, eu não sabia o que ia falar, mas o Senhor Jesus está abrindo o meu intelecto, está me trazendo uma nova dimensão de vida, está me orientando,
Muitas coisas eu preciso corrigir, existem falhas que eu preciso corrigir, mas eu sei que estarei de glória em glória, que o varão alcança a estatura de um homem perfeito. Então, amados, é desta maneira que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Hoje o pedacinho do maná dos céus é menor, porque é domingo, dia em que a família estão indo para a escola dominical, dia em que a família muitas vezes se reúne para a confraternização. Então que Deus vos abençoe e Deus vos ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.